Não há saber mais ou saber menos. Há saberes diferentes. É com essa frase de Paulo Freire que a gente começa o nosso papo com Viviane Mosé. Coisa linda, maravilhosa, feliz demais de estar aqui contigo. E eu vejo nessa frase muito do que você tem dito, principalmente nos últimos anos, sobre o papel do professor, da professora, que de repente deixa de ensinar e passa a articular conhecimento, articular conteúdos. Eu queria começar esse nosso papo sabendo o que é que você acha dessa frase de Paulo Freire. Olha, antes de tudo, é uma alegria imensa estar aqui com vocês nesse programa e participando dessa homenagem a Paulo Freire nos seus 100 anos. Paulo Freire, cara, é realmente É difícil falar desse cara, vamos tentar, porque é realmente muito grandioso, né? Esse que você cita é a base do pensamento de Paulo Freire, que fez ele ser quem ele é. Que a questão central é a seguinte, e Paulo Freire é filósofo, não se esqueça, ele parte dessa ideia da existência do que o diálogo. Então, só há diálogo, entende? Só há diálogo. Se só há diálogo, a educação só existe na troca. Não existe hierarquia em que um ensina e um aprende. Não. Então, eu estou te trazendo uma coisa, você está ouvindo, e daqui a pouco a bola está contigo. Por exemplo, o modo como você recebe a bola que eu te mando me ensina a ensinar. Se eu estou te mandando uma bola, eu quero receber algo seu, porque o seu me diz sobre quem eu sou, sabe? Se você está falando com uma pessoa que nunca sentou no banco da escola, uma pessoa que nunca estudou absolutamente nada, analfabeta, esta pessoa tem mais coisa a me ensinar do que você que está me ouvindo, que é um cara que tem conhecimento, que estudou. Então, os universos precisam se encontrar. A vida depende da existência. Então, o Paulo Freire eu amo com amor profundo. Não sou especialista nele, não. Eu não sou estudiosa nele, não. Eu vivo ele. Eu engoli. Incorporei. Eu não daria uma aula sobre Paulo Freire, mas eu digo a vocês que Paulo Freire é um dos maiores pensadores do século XX no mundo. Porque ele ensinou a gente que o diálogo é condição da existência. E, obviamente, a base de tudo e da educação também. E é isso que ele está dizendo nessa frase. Não tem quem ensina e quem aprende, tem troca. E nessa troca mediada pelo mundo é que a educação se dá. Coisa linda. E é muito legal você já começar desse jeito, nessa pisada, porque a principal motivação para a gente organizar essas conversas como a que a gente está tendo hoje foi para tentar sair um pouco da lógica do estudar o legado de Paulo Freire, mas trazer ele para junto da gente, como a gente enxerga, que de fato é ele vivo. Eu costumo dizer que Paulo Freire não foi, Paulo Freire está sendo, ele está aqui, em energia, presente na vida da gente, e eu queria esse olhar que você está trazendo, o olhar transcendental, talvez. Ele não gostaria de ouvir isso, mas eu sinto muito essa presença dele na vida da gente, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né? Michel Foucault, cara, fala uma coisa muito interessante, e eu nunca entendi, porque eu estudei isso antes da internet, antes dessa revolução toda que a gente vive. Então, o Michel Foucault diz assim, no futuro, ninguém mais vai assinar um trabalho, não, porque quem fizer um trabalho, esse trabalho existirá tanto na cultura, na civilização, que cada vez que você exercita, você traz de volta essa pessoa. Então, é exatamente o que você está falando. Ninguém precisa citar necessariamente, é bom falar o nome o tempo todo, até porque é um belo nome, mas Paulo Freire, no mundo, mais do que no Brasil, em função dos retrocessos que a gente tem vivido, infelizmente, nos últimos anos, só por isso. Daqui a pouco voltamos. Né? Isso são coisas que passam. Vai embora junto com uma onda do mar, e a gente volta a ser quem a gente é, Paulo Freireano de coração. Mas o mundo inteiro, e ele é um dos caras mais citados no mundo, né? Você já deve até ter falado sobre isso. Não é à toa. A civilização, ela funciona por conceitos, por ferramentas, né? Então, cada vez que você tem uma interpretação, essa interpretação serve para abrir realidades. Então, quem contribui com a história da humanidade é porque traz chaves. Paulo Freire não é o Paulo Freire, ele é uma chave de interpretação do mundo
Ele conseguiu trazer uma ferramenta que é imortal, entende? O Brasil pode esquecê-lo nos seus retrocessos, né? O Brasil não, parte do Brasil, a gente sabe muito bem que o Brasil não é o Brasil que está aí, tem muitos Brasis, né? Qual é a realidade do Paulo Freire? O que ele abriu? Ele abriu muitas portas, gente, mesmo, e a gente vai falar delas. Mas, por exemplo, o que é central? Quando ele quebra a hierarquia do aprender e do ensinar, especialmente para analfabetos adultos, ele está elevando uma pessoa chamada qualquer, né, a qualquer outra categoria, a estar à altura de qualquer outra. Então, ele coloca as coisas no nível da existência. Ah, legal. Não, não é legal. Quando você tem pessoas em situação de vulnerabilidade, especialmente jovens, adultos ou crianças, a possibilidade delas aprenderem é muito pequena. Porque a baixa autoestima leva a uma deterioração cada vez maior desse processo de aprendizagem. E eu entrevistei pessoas no Brasil inteiro, conheço o Brasil inteiro no interior, fiz muitas pesquisas de trabalho. E eu perguntava para a pessoa, você gosta de estudar e tal? A pessoa dizia, não, eu não levo jeito. Não, nem entrou. Não, a gente não consegue, não. Na minha família, ninguém conseguiu. O Paulo Freire descobriu que isso tem a ver com esse lugar hierárquico. Então, a educação tem que ser uma educação para a liberdade. Isso não é um conceito político. Você aciona, quando você fala isso, quando você quebra a hierarquia, você aciona a vontade de aprender, você está entendendo? E aí essa pessoa, hoje eu estava ouvindo a história do Chico César, minha amiga me contando, eu chorei, um garotinho que lia, ninguém lia, por que um menino, que numa família que ninguém lê? Então, assim, o ser humano valoriza a existência e resgata uma chave de educar, literalmente falando, que é resgatar a autoestima, quebrando essa hierarquia do ensinar e do aprender. E isso gera revoluções no mundo todo. Que coisa linda. Você acabou de responder a pergunta que todo mundo tem dificuldade, que é definir Paulo Freire. Olha, eu vou te falar mais, porque assim, é tão grandioso, porque olha só, ele falando isso, ele colocou os dois no mesmo lugar. Então, primeiro, ele eleva quem está abaixo, e ele pega quem está nessa categoria acadêmica e abaixa e diz assim, você pode saber dos livros, mas você não sabe do mundo. O aprendizado do mundo precede o aprendizado dos livros. Quem está no aprendizado do mundo já tem um conteúdo para te dar. Agora, o problema é quando o aprendizado dos livros embota o aprendizado do mundo. Quando você se alfabetiza, você passa a não ler mais do mundo, vai ler os livros, que são mediações. A relação direta para de existir. Isso é que leva ao processo de submissão política. Ele está resgatando algo tão profundo que é dignidade, e é isso que nos leva a não ser, faz com que a gente não seja dominado. É engraçado porque você falando, vende-se a imagem de que a escola vai conectar as pessoas com o mundo, né? Só que, na realidade, a escola que existe hoje, ela encaixa as pessoas em padrões, em bloquinhos, The Wall é isso, encaixa num lugar na parede, num lugar na sociedade, num danado de um lugar mágico chamado lá, que todo mundo tem que chegar lá, eu não sei onde é que é esse lugar maravilhoso. Eu me pergunto, como é que você enxerga, como é que você enxergaria Paulo Freire hoje, presente fisicamente com a gente e vivenciando esse processo de transformação digital, de outras tecnologias chegando nas escolas. Como é que você visualizaria Paulo Freire hoje no meio dessa confusão toda? Ah, eu vejo Paulo Freire com cabelinho de rabinho, tinha aqueles cabelos compridos, com a manga arregaçada, rodeado de gente muito nova e trabalhando com as tecnologias de ponta. O Paulo Freire não teria o preconceito que tanta gente tem, inclusive no Brasil. A tecnologia é a melhor coisa que temos. Entende? Não, o problema são as pessoas. Não tem nada errado com a tecnologia, nada errado. O Michel Foucault falava Deleuze também, falava dessa multiplicidade, dessa complexidade, que seria o pensamento, né? O Edgar Morin traz essa coisa complexidade. Então, se falava muito nisso. Mas eles falavam dessa coisa complexa sem ter a noção disso fisicamente acontecendo, né? Então, a rede, que eu chamo, não é a rede social, é a rede de informação horizontalizada que foi nascendo e quebrando hierarquias. Então, hoje a gente tem uma quebra de hierarquias tão violenta, nós só não sucumbimos à pandemia porque nós temos a virtualidade. Hoje trabalhamos aqui, estamos continuando produzindo conteúdo, fazendo um festival Paulo Freire, porque é tudo virtual.
Então, assim, a tecnologia nos salvou. A gente poder estar na rua com um pedaço de pau, batendo um pedaço de pão para comer, porque a economia teria desabado 100% se não fosse a virtualidade, porque não pode sair de casa, como é que compra? Como é que paga? Como é que... E a virtualidade foi uma saída. Então, por que Paulo Freire é contemporâneo? Absolutamente contemporâneo. Primeiro, porque ele é gênio. Gênio não tem época. E ele pensou coisas impossíveis de serem pensadas para a sua época. Então, se Paulo Freire vivesse hoje, a educação dele seria a educação da ação no mundo, seria a educação da transformação da realidade. Mas tem uma coisa que é fundamental nele, que é a alegria. A gente tem um mundo desabando, literalmente falando, e um mundo nascendo. Nós temos um prédio em ruínas e uma em construção. Agora, eu tenho 57 anos e estou no prédio em construção. Tem gente que tem 20 e está em ruínas. Depende de uma perspectiva. Sim. Você olha, você vê ele caindo. E você deveria dizer, ainda bem, Paulo Freire diria, ainda bem que ele está caindo. Está caindo o prédio da exclusão, né? O prédio que a gente está vendo nascer é o prédio que a tecnologia permite, que nos permite nos educar com sofisticação nessa relação que você está estabelecendo aqui nesse canal com o teu público. Eu estabeleço, então, assim, o Paulo Freire, ele estaria dizendo, gente, sejamos fortes, é hora da revolução. Revolução especialmente interna, pessoal. Lutem, corram, briguem. Que momento incrível. Vivemos um momento histórico, o velhinho estaria em pé. Em pé. E puxando todo mundo, né? Pela mão, bora? Vamos à luta, pessoal. Isso é Paulo Freire. Então, por que vai chorar agora? É a hora que a gente pode mudar o jogo, arregar suas mangas e vamos à luta. A tecnologia está aí, temos que aprender a usar a nosso favor. A favor de quê? Da vida, que é isso que ele gosta, da existência, né? Com respeito, com liberdade, né? É isso. Muito lindo isso, e muito doido ao mesmo tempo, né? Porque a gente está vivendo um momento único na história da humanidade, e daqui a 1000 anos, eu fico viajando nessa história, porque daqui a 1000 anos, a história vai contar que existiu um 2020, que foi um marco para a transformação da sociedade. Talvez no tempo histórico a pandemia nem seja tão relevante assim, mas esse processo de transformação do mundo analógico para o mundo digital que a gente está vivendo se intensificou muito a partir do ano passado, né? Sim. E aí, a partir dessa reflexão sobre a transformação que a gente está vivendo hoje, que você acabou de trazer agora, eu tenho um desafio para você. A gente se juntou, e você está com a gente nessa brincadeira, para pensar nos próximos 100 anos de Paulo Freire. Como é que vai ser essa escola daqui a 50, daqui a 30 ou daqui a 100 anos? E para essa viagem, eu peço que você se desprenda novamente da realidade. Você tem recursos ilimitados, você tem vontade política ilimitada para fazer o que você quiser com essa escola. Como é que é essa escola do futuro para você? A revolução tecnológica, ela veio e ela destruiu a base da civilização. Ainda bem, porque a civilização ia para um buraco sem fundo. A tecnologia nos levou para a virtualidade, porque nós estávamos esgotando a materialidade, que é o mundo natural. Quando a tecnologia nos traz a virtualidade, ela nos dá um outro universo de ação e de exercício de poder. Diz Michel Foucault, o poder não é necessariamente opressão, é exercício de jogo, de vida. Quando o poder acontece na materialidade, destrói o planeta. Ponto. 7 bilhões de pessoas no inferno, na ocupação de solo irregular, tudo errado. Muita coisa certa, né? Mas com crises graves à civilização. A tecnologia nos abre um outro domínio que é natural do humano, que é a virtualidade. A virtualidade não foi inventada, ela é natural, eu penso. E é essa relação entre corpo e pensamento que é nosso grande desafio. Paulo Freire é um gênio porque ele junta os dois. Falando do desenvolvimento cognitivo, mas ele não esquece o corpo e nem o afeto. Por isso que por que Paulo Freire é tão famoso? Porque ele tem resultados objetivos imensos. Ele é bom porque ele é efetivo no mundo. E por que ele dá certo? Porque ele aciona o afeto com método. Não é na viagem. Ele aciona de modo inacreditavelmente relacionando isso com política, com dignidade, com autoestima e tal. Paulo Freire, ele consegue trazer o afeto para a educação. E consegue fazer a gente, e consegue ter essa efetividade que eu citei, né? Ele é efetivo, por isso todo mundo cita, ele dá certo. Quando a gente tem a revolução tecnológica, a base de um processo torto se desfaz.
entra a virtualidade. Junto com a virtualidade entram imensos desafios como fake news, que é onde são as novas relações de poder. Então, a novidade da sociedade em rede desestrutura tanto tudo, que vira caos. E o caos é grave. Então, nós estamos no caos no momento. Estávamos, quando chegou a pandemia. Estávamos no caos quando veio a pandemia. A pandemia, apesar de ser a coisa mais sofrida, ela traz um ganho incrível. A pandemia suspendeu tudo que estava acontecendo. E essa suspensão vai fazer a gente tomar rumos impensáveis. Nós estamos com a pandemia tendo coisas acontecendo no nosso corpo, nossa alma, nossa família, separações, relações amorosas, filhos, tudo foi uma revolução, educação, tudo. E aí que eu vejo Paulo Freire, que é, nós não sabemos lidar com a gente mesmo, ninguém sabe. Então, qual é o desafio do mundo? Não é a tecnologia, não, porque ela está salvando o mundo. É a gente. Então, a educação daqui para frente, ela parte do autoconhecimento. O suicídio é uma realidade, a depressão e a automutilação entre crianças. As pessoas falam de depressão dizendo que a cada 3 pessoas, uma é deprimida. O desafio que nós temos para os próximos anos é viver. É entender que uma coisa é civilização e outra é a vida. E tenho certeza que o Paulo Freire estaria comigo nessa. Parte do processo de expansão da natureza, da vida. Né? Então, isso nos obriga a produzir alegria. Sem alegria não tem transformação. Legal você falar isso, Viviane, porque eu insisto muito quando a gente vai conversar com redes públicas de ensino, com escolas e tal, sobre indicadores de monitoramento, de avaliação e tal. E eu insisto, e a gente vai colocar em prática em algum momento, eu espero que para o ano que vem, num único indicador que talvez seja determinante, que é o índice de felicidade. Se a gente conseguir rodar processos que impactem decisivamente na melhora da felicidade das crianças e dos jovens, as chances deles chegarem lá no lugar, seja lá qual for, no lado de cada um, são muito maiores. Eu acredito demais que a gente pode ajudar a melhorar o ambiente escolar, ajudar a reduzir essa danada dessa pressão do Enem, de vestibular. Eu fico, como a gente explica, eu fico incrível como as pessoas ainda acham que uma danada de uma nota vai ser determinante para a vida de alguém. Agora, você sabe o que é mais incrível? É que crianças e adolescentes alegres têm nota no Enem. A alegria se traduz em resultados objetivos. Melhora a nota do Enem, porque o garoto vai querer fazer o Enem, não vai fazer obrigado para ter uma nota para entregar para o mercado. Ele vai entender que o Enem, o conhecimento é libertador para a vida dele. Entende? Então, os índices não são problema, pelo contrário, os índices devem nos ajudar. Agora, as pessoas têm que entender que essa relação de alegria com o aprendizado se traduz em resultados objetivos. Agora, eu quero só te dar uma dica. Eu não colocaria índice de felicidade, não. Eu colocaria índice de alegria. Porque felicidade é uma palavra maldosa, né? Promete o que ela não cumpre. Alegria não depende que você tenha encontrado o amor da sua vida, não. A alegria é um sentimento que tem a ver com a existência alegre. Estar vivo, respirando, se alimentando, olhando as pessoas, dando bom dia. A existência alegre. Só que o mercado quer nos fazer acreditar que isso não é alegre, que viver bem é ser feliz, que é casar, ter filho. Quem disse que quem está casado com filho está melhor do que quem está sozinho? Ou quem tem um carro, ou quem tem você entende? Uma roupa. Entende? Não é isso. Então, a gente tem que... E Paulo Freire gosta muito de alegria, né? Ele fala muita palavra. Eu só fiquei com uma pulga atrás da orelha e misturada com um resgate do otimismo. Eu costumo dizer que eu sou otimista por natureza. Também. No dia que eu perder o otimismo, eu vou embora daqui. Eu também. Estou contigo. Então, eu sempre acredito que vai dar certo. E os amigos, as amigas tiram onda comigo. Ligar dizer que vai dar certo não tem graça nenhuma. Eu sempre digo que vai dar certo. E no início da pandemia, eu falava muito parecido com o que você falou, sobre a chacoalhada no mundo, a reflexão generalizada, todo mundo pensando nos privilégios, nas oportunidades que teve, na possibilidade de ajudar mais e tal. E eu achava que a gente ia sair dessa história com um fora do normal. Desde o primeiro momento, eu ficava retado com esse negócio de novo normal. Eu ficava retado com esse negócio de, estamos no mesmo barco. Pelo amor de Deus.
tem gente de iate, tem gente agarrada num pedaço de pau. Talvez estejamos numa mesma tempestade, mesmo assim ainda tenho dúvidas. Mas, de uns meses para cá, principalmente quando a vacina começou a chegar, finalmente, tardiamente, mas eu sinto que as pessoas estão loucas para voltar para o velho normal. Não é nem para um novo normal. Eu sinto que a galera está louca para voltar, para fazer tudinho do jeito que era antes, do jeito que estava antes. Tu acha mesmo que essa chacoalhada vai funcionar, mesmo que a gente volte temporariamente para esse velho normal? Porque assim, quando a gente conseguir mesmo conviver, a arte e a cultura vão ser a coisa mais importante do mundo durante 3, 4 anos. O mundo vai muito para a rua quando ele conseguir. Eu estou ansioso pelo carnaval do ano que vem. Se tu não é? vir para cá, vai ficar carnaval com a gente. Eu vou mesmo. Isso é economia, você está entendendo? É dinheiro. Porque estar na rua fazendo festa move a economia, não só a alegria. Então, são coisas, por exemplo, a inteligência artificial. Paulo Freire se interessou por isso. Ela está vindo de um jeito torto, porque ela está vindo para cobrir a nossa falha existencial. Agora, se eu tiver uma existência interessante, eu posso utilizar a inteligência artificial para eu trabalhar menos e eu ir para a rua para me divertir. Quer dizer, eu trabalho em casa. Imagina se a rua fosse o lugar de diversão. E a tecnologia nos permite. Enfim, Paulo Freire estaria na ponta dessa nova educação, que é uma educação para a ação, não é para o trabalho, é pelo trabalho, mediada pelo trabalho, fazendo, criando, construindo, agindo. É uma educação, antes de tudo, de autoconhecimento. A grande transformação hoje da educação não é do mercado, nem dos meios, nem da tecnologia, é do humano. Então, hoje, quem mais vai ganhar dinheiro no futuro é quem tratar de humano. Então, o humano está com problema, ele está se matando, ele está se destruindo. Então, quem é o foco? Onde a educação deve atuar? Onde tem necessidade. A demanda do mundo não é de tecnologia, porque ele tem obrigada e uma ótima tecnologia. A demanda do mundo é por alegria, é por gostar da vida. A nova educação é a educação voltada para gostar da vida, para que a gente seja forte, tenha alegria de viver, paixão. Isso vai levar o mundo para um lugar novo. Não há outra possibilidade. Não é o intelecto que guia. Quem guia é o corpo, mediado pelo intelecto. E o nosso corpo andou morto, né? Vamos resgatar o corpo. Eu tenho certeza que Paulo Freire iria nessa direção. Acho eu. Me arrepei todinho agora aqui. Estou feliz demais com a nossa conversa. Por mim, ficavam umas 3 horas aqui. Eu também. Anotei mentalmente aqui uns 5 tópicos que depois eu queria conversar contigo, que podem vingar um bocado de coisa interessante. Mas, para fechar, eu esqueci só de te perguntar se tem alguma curiosidade de alguma história que você ouviu, que você vivenciou, que se conecta com Paulo Freire de alguma forma. Olha, história, eu não tenho não, mas eu posso contar para vocês. Eu entrei na universidade, eu fiz vestibular e passei na Federal do Espírito Santo, eu tinha 16 anos. Naquela época não tinha esse corte, né? A gente podia entrar mais cedo. Eu era uma criança quando eu entrei na universidade, uma menina muito nova. E uma professora, eu acho que foi a Beth Barros, ela entrou na sala e começou a falar de Paulo Freire. E eu me lembro do meu olho encher d'água, porque eu nasci no subúrbio. E eu sei muito bem a dificuldade das pessoas. Aquilo que ela me falou entrou no meu coração, sabe? No meu coração, eu falei, é isso. As pessoas têm que entender a sua realidade para poder gostar dela. Aquilo me marcou profundamente a minha vida inteira. Então, eu sou paulo freiriana por natureza, assim como eu sou nietzschiana. Eu fui a primeira presidente do Centro Acadêmico de Psicologia. Eu fiz política a vida inteira, movida por essa coisa paulo freiriana. De consciência e tal. Ponto. Mas eu queria contar uma história que marcou minha educação, minha visão de educação, tem muito a ver com Paulo Freire, eu queria compartilhar para a gente... Legal. Que é o seguinte, eu estava gravando uma coisa que chama Ser ou Não Ser Educação, e eu viajei para lugares muito difíceis, né, áreas vulneráveis, e fiz um trabalho bem legal. E eu perguntava para as pessoas a importância da educação, se foi a escola, e uma mulher me surpreendeu muito. Ela era moradora de rua, ela estava morando embaixo de umas lonas. Eu falei, o que você acha da escola? Ela falou, não acho nada, não. O que a senhora quer saber? Eu falei, seus filhos, tem filho? Tem. E eles estudar? Não, meus filhos não sabem nada, não. Não aprendem nada, não. Meu filho não tem jeito, não leva jeito, igual a mim. Aí, na hora que eu ia embora, achando que eu não tinha falado nada, ela disse para mim, e a senhora sabe, né? A escola só gosta de quem aprende. Vixe, Maria. Aí essa história me doeu muito fundo. Ela realmente morava naquele lugar, ela tinha filhos, e os filhos tinham problema de aprendizagem. Falta o quê?
Falta amor em quem ensina. Uhum. Falta técnica em quem ensina. Toda criança pode aprender. Todas as crianças, inclusive as que têm dificuldade, entende? Então falta amor, falta o carinho, né? Então isso é muito triste. Educar tem que ser um gesto de amor.